Nessa aula nós vamos falar sobre outros recursos das layers, que está mais ligado aí às opções de organização do projeto, principalmente se a gente for enviar esse arquivo ainda para um outro editor. Aqui eu tenho uma tela de boas-vindas de um site que a gente estaria fazendo aí para algum cliente. Então, quando a gente tem um projeto que ele tem muitos elementos, apesar de ser um projeto pequeno, você vê que a quantidade de coisas que ele já tem aqui, ó, nas opções de ler é muito grande. Eu vou desvincular ler aqui, clicar, segurar e arrastar aqui para fora. Vou ocultar aqui esse painel para a gente ganhar um pouco mais de espaço. E vou expandir aqui as opções de ler. Então, um projeto pequeno a gente já tem muito conteúdo. O que é interessante você fazer ao final do projeto. Então, já fiz a tela de boas-vindas, já coloquei os elementos, só que eu vou mandar para um outro editor, que é a pessoa que vai montar o HTML. Vamos colocar essa situação. Se você enviar esse arquivo assim, tudo que ele precisar achar aqui vai ficar muito complicado. Porque ele tem muito elemento, então ele vai ter que estar toda hora subindo e descendo para estar encontrando os textos, encontrando imagens, encontrando logo, marca, encontrando o fundo. Então o que a gente vai fazer? A gente faz grupos dos elementos em específicos. Como é que a gente vai estar gerando esses grupos? Primeiro você vai separar por categoria. Então primeiro eu vou juntar todos os textos. Então eu tenho aqui os textos. Lembrando, você pode selecionar os textos com a tecla Ctrl, você vai selecionando um por vez, que você ache interessante aí, caso o seu esteja espalhado em diversos pontos, né, da opção da ler. Então você pode clicar em um, Shift, clicar no próximo texto, e tudo que tiver entre o primeiro e o segundo ele vai estar selecionando. Aqui eu vou continuar pressionando Ctrl, e aí vou selecionar tudo que for texto. Ok. Agora a gente vai criar os grupos, um grupo para esse texto. Primeiro só os textos. Para a gente criar um grupo, a gente pode ir lá no menu Layer. E aqui a gente vai ter a opção Group Layer. Então você vai ver que o tamanho da quantidade de elementos aqui já reduziu, porque a gente colocou todos os textos em um grupo. Vou pressionar aqui Ctrl Z. A tecla de atalho para essa opção é o Ctrl G, que na verdade é o padrão de vários programas. Então, Ctrl G, eu vou criar um novo grupo. Ctrl Z aqui para desfazer. Uma outra opção que a gente tem de criar um grupo, depois que você selecionou os arquivos, você vai clicar, segurar e arrastar ele aqui para a opção, ó, para a pastinha que tem aqui na barra do painel de ler, e vai soltar. Ele vai criar um grupo. É simplesmente criar o grupo? Não. Então a gente tem que dizer, dei 2 cliques aqui em cima do nome para a gente renomear, que aqui são os textos, e aí pressionar Enter. E aí você vai fazer a mesma coisa com todos os elementos. Então aqui é o que? Ícones das redes sociais. Ctrl G, colocar aqui redes sociais, Enter. E aí você vai fazer isso com todos os elementos do seu projeto. Depois de todos os grupos feitos, veja que nosso projeto, em geral, ele vai ficar muito mais organizado. Então, quando o outro editor, até você mesmo, precisar editar algum elemento, então, os textos, pronto, você vai simplesmente abrir aqui o grupo e vai editar o novo texto. Depois você vai minimizar, então, caso você queira ocultar aqui, você já vai ocultar o grupo inteiro, então isso aqui fica bem mais fácil. O que pode ocorrer? Por exemplo, ao acrescentar os elementos, você, na hora da seleção, esquecer de adicionar alguma camada. Então, aqui eu tenho as opções da parte de cima aqui do contador. Eu tenho aqui o rodapé. Tudo isso aqui eu vou colocar nessa pasta contador. Então, como é que eu vou fazer para adicionar camadas a uma pasta que eu não adicionei? Então, primeiro eu preciso selecionar todas, ou então a que você quer estar adicionando. Então, vou pressionar Shift aqui e vou até efeitos. Aí você vai clicar, segurar e arrastar para cima da pasta que você quer adicionar. No meu caso, eu vou colocar aqui em contador. Então, arrasto lá e solto. E automaticamente, aquela parte de cima lá, vem toda aqui para dentro. Ok? Da mesma forma que a gente adiciona uma camada a um grupo, talvez seja necessário a gente remover essa camada desse grupo, por a gente ter colocado em um grupo incorreto, ou então porque você quer desfazer realmente o grupo, porque ele deve estar
atrapalhando ali na hora da edição. Então vamos dizer que eu, aqui no grupo contador, coloquei algum elemento aqui que era do grupo texto. Então aqui os minutos, eu vi que não era do contador, então o que eu vou fazer? Vou dar um clique, segurar e arrastar aqui para dentro da opção de texto. Então automaticamente ele já veio para aqui, ó, minutos. Outra opção que a gente tem é desfazer esse grupo. Eu não quero mais esse grupo contador, eu quero que todas as layers estejam aqui do lado de fora mesmo para eu estar editando. Então o que é que você vai fazer? Você pode ir lá em Layer, escolher aqui a opção Ungroup Layer, que é desfazer esse grupo de layer. Tecla de atalho, Shift Ctrl G. Você vai só acrescentar a tecla Shift. E aí ele vai apagar aquela pasta que a gente tinha criado e vai colocar novamente as layers aí soltas dentro da camada. Ctrl Z, vou desfazer. Uma outra opção que você tem é vir em cima do grupo, clicar com o botão direito e aqui a gente tem a opção Ungroup Layer. E aí novamente a gente vai ter nossas layers aí separadas desse grupo. Esses são os outros recursos de organização aí de projeto que a gente tem. É importante que sempre que você finalize seu projeto, você faça esse procedimento. Isso não é algo que você deve fazer de vez em quando. E principalmente se você está trabalhando em empresa ou se você vai enviar esse arquivo para uma outra empresa. A organização de todos os projetos é essencial.